bem contigo? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais de uma frase muito poderosa que é muito dita por aí, mas eu quero trazer uma reflexão e um ensinamento real mesmo dessa frase e como que você pode implementar isso no seu dia e ter muito, mas muito mesmo, leveza, paz e abundância realmente, né? Que é a seguinte frase: muitas vezes o como ele é muito mais importante do que o que você faz. Então vamos lá dissecar um pouquinho essa frase. Por que o como, às vezes, ele é muito mais importante do que o que você faz? Porque você, como consciência, você como ser, cria sua realidade externa. Então, se você tem crenças muito pesadas de que tudo na sua vida é muito pesado, de tudo que na sua vida é muito sofrido, de que pra você tem que ser uma luta, tudo que você fizer, você vai projetar pra fora todos esses sentimentos que você tem dentro de ti, todas essas crenças. Então, pode ser a coisa mais legal do mundo na sua vida, mas você vai fazer uma questão ali de projetar todo o peso que você tem dentro de ti, né? O peso das suas crenças, né? Então, digo isso porque mesmo quando eu comecei a fazer um trabalho que eu amo, eu fazia questão de fazer esse trabalho ficar extremamente pesado. Por quê? A forma como eu fazia aquilo ali era muito mais importante do que o quê? Então, às vezes você está tentando mudar a sua realidade externa a qualquer custo e aí você muda os cenários, mas as histórias se repetem. Então, você muda de trabalho, mas ainda assim continua sofrido e difícil. Você muda de relacionamento e ainda assim continua na baixa autoestima, medo de ser traída, medo de ser rejeitada e tudo mais. Porque, novamente, o como ele é muito mais importante do que o que necessariamente você faz. Então, você pode olhar para um tanto de trabalho que você tem para fazer e a forma como você faz isso, a forma como você enxerga isso é muito mais importante do que a ação em si, né? Então, existem várias possibilidades, vários paradigmas disponíveis. Então, existe uma pessoa que olha para o tanto de trabalho que ela tem para fazer e sente ansiedade, sente desespero, sente que aquilo ali é luta, sacrifício, que ela vai ficar sem tempo, coloca muito peso naquilo ali. Existem pessoas que sabem que elas que dão o tom, né? Elas que vão controlar o quanto que elas vão fazer em cada dia, elas são maiores do que a ação. E não a ação, o trabalho é maior do que elas, né? Elas sabem que ela que está no controle e que ela pode fazer aquilo ali com leveza, às vezes delegar, às vezes pedir ajuda a alguém. Entende que o como é muito mais importante, então ela olha para aquele tanto de tarefa e já não projeta suas próprias ansiedades, né? Os seus próprios desesperos ali, porque ela tem uma atitude mental, nesse caso, que a fortalece. Então, o como ela faz, ela tem crenças de que pode fazer, que a vida pode ser leve, que a vida pode ser ok. Por quê? Porque a atitude mental dela que importa. Então, não importa tanto, né? Não em todos os casos, obviamente, mas a maioria dos casos não importa tanto a ação em si. Mas o que tu tá projetando na ação, né? Todas as suas crenças de dificuldade, de luta, todas as suas crenças, sentimentos de que pra você é mais difícil. Então, se preocupa sempre, ao invés de tentar mudar o externo logo de cara, porque essa é a nossa tendência natural, mudar o interno, né? Mudar seu mundo interno, a sua atitude interna diante daquela situação. Porque aí você vai ver que às vezes você fica muito mais leve, então às vezes você não precisa ficar procurando mais mudar toda hora de emprego, achando que vai encontrar uma salvação. Às vezes o que está precisando aí é essa atitude mental. Então aí você às vezes estava se sabotando para ter mais trabalho, de crescer no seu empreendimento, vamos supor assim, ter mais clientes, porque você tinha esse medo, essa atitude mental diante do trabalho, de desespero, né? E aí se você percebe que o como é muito mais importante do que o que, às vezes você vai ficar mais em paz, né? Em ter mais cliente, em crescer mais, porque você sabe que é a sua atitude mental ali, como você vai fazer aquilo ali, que vai ser ficar leve, não tanto de coisa que tem pra fazer que vai te controlar, né? E aí você pode pensar nisso em tudo pra tua vida, né? Como que você tá fazendo as coisas, às vezes ele é muito mais importante do que o ter. Então, por exemplo, eu já tive momentos de olhar pro tanto de vasilha que eu tinha pra lavar e ali criar um desespero, né? Do tanto de colocar tanto peso naquilo ali, tanto ressentimento em ter que limpar a casa, que a ação em si fica pesada, mas não é que a ação em si fica pesada. Então, quando eu tenho esses insights de me conectar com o eu maior mesmo, que tem essa consciência, né? Você lava a vasilha com leveza, você às vezes coloca uma música e vai estudando algum material enquanto tá lavando vasilha, limpando a casa. Você não projeta todo o peso que você tá sentindo na ação. E por isso que é importante, quando a gente fala de autoconhecimento, a presença. Por quê? Porque você pode, em todo momento, voltar para essas crenças de peso, de sofrimento, de luta, ansiedade,
ansiedade, e aí você vai projetar pra fora nas suas atitudes. Então aí você começa a achar o trabalho chato, você começa a achar tudo chato à sua volta, né? Lavar vasilha, arrumar casa, não sei o quê. Tá todo mundo chato, mas é o seu mundo interno projetando, que tá projetado pra fora, né? Aí se você cuidar de si, se nutrir, se amar, mudar seu mundo interno, mudar suas crenças, né, principalmente, você vai começar a projetar, vai ver que as tarefas não eram tão chatas assim, né? As coisas que você tinha pra fazer não eram tão chatas assim, porque a nossa mente, ela vai reforçando essa tendência. Nossa, eu tenho muito trabalho pra fazer, eu tenho muito trabalho pra fazer, eu tenho muita louça pra lavar, tenho muita louça pra lavar. Você vai projetando ali muita ansiedade, né? Desespero realmente. E aí o como você faz, consequentemente, vai ficar pesado. Por isso que eu te convido, no seu dia a dia, trazer isso pro seu dia a dia. Como que você pode fazer com que o como, a partir de agora, né? O como você faz as coisas fique muito mais leve. Então eu também lembro de uma época que eu estava no estágio do direito na Justiça Federal, e aí, em algum momento, eu comecei a criar ranço daquilo ali, querendo sair. E quando eu tive esse insight, né, não, é o como você faz, o como que eu tava fazendo, que me deu esse start, né? E aí eu comecei a fazer tudo com mais leveza, e aí tudo começa a fluir. E como eu disse, né, às vezes tu tá mudando de emprego aí muitas vezes e criando o mesmo peso. E aí você pode perceber que mesmo quando você faz o que ama, o peso ainda tá lá. Então o peso tá nas suas crenças, no seu sentimento sobre a vida, né, no seu sentimento sobre o trabalho, e tu tá projetando pra fora. Então fica aí esse convite pra você estar atento aí essas projeções da mente, do ego, né, que você faz pra fora, e começa a achar que é só o mundo externo que tem que mudar. E às vezes você muda até de cidade e as mesmas histórias são reproduzidas, né? Eu já vivenciei muito casos e já vi muitos casos que as pessoas mudavam de cidade esperando que a vida financeira dela fosse mudar, mas não era necessariamente a cidade, o que, né? Era o como ela estava se relacionando com a cidade. Então, ela foi para outra cidade umas 4 vezes, mudou de cidade 4 vezes e continuou criando os mesmos cenários de escassez financeira, né? De perde e ganha. Então é preciso ter muita consciência mesmo, mas esse insight ele é muito poderoso e eu espero ter feito realmente sentido pra ti. E mais ainda, eu espero que você pegue algum insight desse vídeo, né, e possa realmente integrar na tua vida, ver o que tu tá projetando nas coisas que você tem pra fazer, na sua rotina, no seu dia a dia, né, no próprio alimentar saudável, no próprio cuidar da sua saúde física. Às vezes você mesmo está projetando muito peso nisso, né? Colocando como se fosse uma obrigação, quando na verdade é uma escolha que você vai fazer. Ninguém está te obrigando, ninguém está nos obrigando a nada. Isso também faz com que a gente tire um peso que a gente está projetando para as ações em si, né? Então te recomendo mesmo ressignificar tudo, o como. E como você ressignifica isso, dessa questão de você se sentir obrigada a fazer determinadas coisas? Percebendo que é uma escolha. Então quando você percebe que cuidar da sua saúde, trabalhar, fazer exercício físico é uma escolha, aí você fala, eu escolho isso porque isso me traz tal benefício. Isso por si só tira um peso, né? Novamente, você ressignifica o como você está fazendo aquilo ali. Por isso fica fortemente o convite aí para que você incremente, né? Incremente isso na sua vida. E um beijo grande, compartilha aqui comigo se esse vídeo fez sentido para ti, né? Se você trouxe algum insight, ou compartilha comigo nas redes sociais. Isso fortalece muito o meu entusiasmo para continuar produzindo conteúdo para ti. E compartilha também com algum amigo que possa precisar dessa mensagem, para a gente levar essa mensagem para o mundo, esse autoconhecimento mais voltado também para o dia a dia. Um beijo grande, gratidão pela sua vida investida, seu tempo de vida investido aqui, vendo esse vídeo, e arroba!